dia, pessoal. Hoje, dia 3 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso curso de tributos em espécie 1. Então, nesse curso, nós temos como objetivo estudar todos os impostos que tem na Constituição. Nós sabemos que, na verdade, são 5 espécies tributárias, segundo a corrente majoritária. Então, existem os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Sendo que o mais, talvez o tipo de tributo mais importante em termos de arrecadação, hoje ainda são os impostos. As contribuições especiais ganharam muita importância, mas e também é o modelo mais antigo de tributos, e nós vamos focar nele. No dia que eu conseguir dar tributos em espécie 2, aí a gente vai analisar outras espécies tributárias. Tá? É nessa a gente focar nos impostos, que são vários. Então, dos impostos federais, a gente estuda todos eles, né? O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, o IOF, Operações Financeiras, o ITR, o Imposto sobre Grandes Fortunas, o Imposto Seletivo, que foi introduzido pela reforma, o Imposto Residual da União e o Empréstimo Compulsório. O Empréstimo Compulsório não, o Imposto Extraordinário de Guerra. Dos Estados, ICMS, ITD ou ITCMD, ou Transmissão, Causa, Morte e Doação, o IPVA, Propriedade Veículo Automotor, e dos municípios, IPTU, ISS, ITBI e agora o IBS, que é o Imposto de Competência Compartilhada entre Estados e Municípios, que veio com a reforma tributária. Então, mas antes de falar dos impostos, eu sempre gosto de ter alguns encontros, normalmente 4, 5 encontros, para que a gente possa dar a base suficiente para que os alunos possam compreender os impostos nas suas minúcias, né? Então, dedico os primeiros encontros a gente fortalecer os conceitos básicos de direito tributário. Então, para quem está fazendo disciplina de tributos, de direito financeiro tributário 2, vai ver que muita coisa eu vou repetir, né? Aqui eu vou falar mais superficialmente do que lá, mas para que o aluno possa ter uma base boa para conseguir entender os impostos depois. Bom, e nessa primeira aula eu me dedico a falar um pouquinho sobre o que é tributo e quais são as espécies tributárias, para que a gente entenda onde a gente está pisando, né? Então, os tributos, se a gente tivesse que dar uma definição muito rasa, como a que eu dei lá em Direito Financeiro Tributário 2, o tributo, ele é uma exação, ou seja, algo que se paga de forma compulsória. Então, não tem, o elemento volitivo não entra no tributo, ele é compulsório, porque se demonstra a capacidade de contribuir para os gastos públicos, certo? Então, independente do sujeito ter feito alguma coisa de errado. Então, a ideia é que você demonstra a capacidade contributiva de alguma forma e por isso que você paga o tributo. Então, como é que a pessoa demonstra a capacidade contributiva? Demonstra de várias formas. Então, se, por exemplo, o Renan compra um apartamento em Icaraí. Esse apartamento vale R$500 mil. Você se torna proprietário de um imóvel em perímetro urbano. Então, poxa, o Estado
no caso o município, né, o Estado de sentido amplo, o município, vê que você é proprietário de um imóvel. Então você externaliza, exterioriza a riqueza, exterioriza a capacidade contributiva. Então o Estado chega e fala: Renan, me dá 1% do valor desse imóvel para fins de ajudar nos gastos aqui no município. Que não deixa de ser, quer dizer, isso é a cobrança do IPTU, né? Dá uma parcela dessa tua riqueza. A Dani, por exemplo, compra um veículo automotor, compra um carro para vir para a faculdade. E esse carro custa R$70 mil. Então, Dani, poxa, deixa 4% do valor desse carro, porque você exteriorizou uma riqueza, você externalizou capacidade contributiva, que é o IPVA, entendeu? O professor ganhou a remuneração dele enquanto professor, sei lá, R$5 mil. Então, o Estado vê aquilo e fala: poxa, vou botar R$6 mil, que mudou a legislação recentemente, R$6 mil. Então, poxa, você demonstrou capacidade contributiva, então vou pegar uma parcela da tua riqueza, o imposto de renda no caso ali, o imposto de renda retido na fonte, né? Então, é essa a ideia, tá? Você paga imposto porque você demonstra capacidade contributiva. Mas o nosso Código Tributário Nacional tem um artigo específico para trazer a definição de imposto. É um artigo que é o artigo 3º, que vai dizer o que é um imposto, o que é um tributo, desculpe. Vai dizer o que é um tributo no Brasil, né? E o que é um tributo? Bom, primeira ideia, o tributo é gênero, o imposto é uma espécie, né? São 5 espécies, cada uma tem a sua peculiaridade. O tributo é o gênero. E o que é tributo? Bom, o CTN ele vai apresentar 6 requisitos na definição. Então, a primeira coisa que o CTN vai dizer é que tributo é uma prestação. Quando a gente fala a palavra prestação, essa palavra nos remete ao direito obrigacional. A gente estuda lá o direito das obrigações. E a prestação é o núcleo de uma obrigação jurídica. Toda obrigação jurídica vai ter um sujeito ativo, que é o credor, vai ter um sujeito passivo, que é o devedor, vai ter a prestação, vai ter uma relação do sujeito ativo com a prestação, que é uma relação de crédito. E a relação do sujeito passivo com a prestação é uma relação de débito. Então, a gente costuma dizer que numa obrigação, a gente tem sujeito ativo, prestação, sujeito passivo, crédito e débito. Então, quando a gente fala que tributo é uma prestação, é a primeira palavra que é dita no artigo 3º, a gente está dizendo que ali existe uma obrigação jurídica. É uma obrigação, um direito obrigacional. A gente vai ver que de fato tem. A gente vai chamar de obrigação principal, direito tributário, tá? Essa prestação é uma prestação pecuniária. O que significa dizer que é uma prestação pecuniária? O que é pecúnia? Pecúnia é moeda, em latim, moeda. Então, pecúnia, se é uma obrigação pecuniária do Brasil, o tributo é pago com dinheiro ou com moeda. Não pode ser pago com parte da produção, como era antigamente o tributo in natura, né? Parte da produção do ouro, do pau-brasil, da agricultura. Não, no Brasil não. O Brasil hoje não admite pagamento de tributo in natura. É uma prestação pecuniária, é in pecúnia. E nem pode pagar com trabalho, né? Eu não sei qual é a desinência correta, se é in labore ou in laborem, né? Mas não se paga tributo in laborem, algum trabalho, tá? Já houve momentos que se pagou, na Idade Média, por exemplo, se a igreja pagava tributo in laborem, que era com atividade de assistência social, que era a igreja que prestava, né, para os órfãos, para as pessoas com deficiência, e muitas vezes a atividade educacional nas escolas catedrais.
com as orações, né? Pagamento do tributo com as orações. Os cavaleiros pagavam tributos com trabalho também, que é o trabalho de forças armadas, digamos assim, né? Eles faziam a defesa, né? Então se entendia que se pagava tributo in laborem, mas no Brasil hoje não. No Brasil não se admite. Até se tentou em alguns momentos, por exemplo, os clubes de futebol pagarem tributo desempenhando atividade de fisioterapia para a comunidade, mas se viu que não era possível, porque a prestação é pecuniária. O tributo se paga em pecúnia no Brasil. Por exemplo, o Instituto Neymar Júnior, que tem como interesse diminuir o gasto, diminuir, na verdade, a alíquota, acredito, Sim. mas diminui quanto essa pessoa vai pagar em pecúnia, quanto ela vai pagar em dinheiro. Isso não configura algum problema aí? Não, porque o que acontece? Nesse caso, ele está utilizando o que a gente chama de planejamento tributário, né? Ele vai continuar pagando em dinheiro. O Instituto Neymar Júnior, ele vai, alguns contratos que o Neymar celebra, ele vai celebrar com a pessoa jurídica e não com a pessoa física, né? Eu não conheço muito bem o Instituto, não. O Instituto presta serviço social, é isso? Isso. Então, na realidade, o Neymar vai continuar pagando todos os tributos que ele deve pagar, em dinheiro. Se ele presta uma assistência social, pode ser que haja alguma lei que diminua a tributação, ou, por exemplo, tem entidades de assistência social sem fins lucrativos que têm imunidade tributária. Então, elas não precisam pagar tributos porque a Constituição assim determina, né? Mas, de qualquer forma, o tributo que ela vier a pagar, ela vai pagar com dinheiro. Ela não vai poder dizer assim, eu não vou pagar o tributo que eu devo, vou trocar o dinheiro por trabalho social. Isso não se admite. Tá? Pode ser que a própria lei diga, olha, quem presta assistência social, e de fato diz, a Constituição diz, desde que preencha os requisitos da lei, o artigo 14 do CTN, a gente até mencionou lá na outra aula, mas sempre o tributo é pago em pecúnia ou em algo que expresse valor monetário. Então, por exemplo, precatórios, títulos da dívida pública, eventualmente, e até a lei permite que se pague tributos com imóveis, mas o ente público tem que prever, o município, cada ente público tem que prever expressamente na sua lei, né? Mas aquele imóvel ele não está sendo recebido como parcela da produção. Aquilo expressa um valor monetário que, poxa, aquele contribuinte não tem como pagar de outra forma e acaba usando o imóvel para pagar se a lei daquele ente público, titular daquele crédito, assim permitir. Tá legal? Então, tributo é prestação pecuniária compulsória. O que significa que é compulsório? Significa que não tem nenhum espaço para manifestação de vontade do contribuinte. Ele tem que pagar e não pode dizer, poxa, eu não estou sem dinheiro, não estou afim. É compulsório. Então, por exemplo, taxa é tributo. É um tipo de tributo relacionado ou à prestação de um serviço público para aquela pessoa, para aquele contribuinte, ou então o exercício do poder de polícia administrativa. Então, vamos supor, a Dani tem uma casa em Teresópolis. Aí, ela fica perto de uma nascente de água mineral. E a Dani é toda ecológica, fez mestrado em ecologia, e isso é verdade, tá? Fez mestrado em ecologia. E aí ela diz assim, aqui em casa a gente vai ter um estilo de vida completamente sustentável. Então, a água consumida é a água daquela fonte
de água mineral puríssima que ela tem na propriedade dela. A parte de esgoto, toda com uma tecnologia de fossas orgânicas, ela consegue criar um sistema de esgoto independente do poder público que trata o esgoto melhor do que estaria disponível pelo poder público. Mas a casa dela, ela, por determinação legal, tem que estar ligada à rede de água e esgoto. Então, ainda que ela não use nenhuma gota de água e não despeja nenhuma gota de esgoto no sistema público, só pelo fato de estar disponível para ela, ela já é obrigada a pagar a taxa de água e esgoto, porque tributo é compulsório, entendeu? Então, prestação pecuniária compulsória, que não constitui sanção por ato ilícito. Esse é outro elemento essencial. Se você fez alguma coisa de errado, cometeu um ato ilícito, você não vai pagar tributo, você vai pagar multa. Multa é receita derivada que decorre da prática de ato ilícito. Tá legal? Então, tem algumas questões, por exemplo, o IPVA vai ser mais caro para quem cometeu infração de trânsito. Não pode, porque agora o contrário é possível. Conceder um benefício tributário para quem não tem nenhuma infração. Tudo bem que talvez na prática funcione, a depender da base de cálculo, vai ter o mesmo efeito econômico. Mas você premiar por motivos de extrafiscalidade, enfim, a gente vai falar o que é extrafiscalidade mais para frente, para induzir um comportamento. Então, isso é possível, sabe? Agora, o cara, sei lá, deixou de pagar um tributo. Quando o cara deixa de pagar o tributo na data do vencimento, ele está praticando um ato ilícito. Porque tem uma lei que diz, você deve pagar o tributo até tal data. Se ele deixa de pagar o tributo nessa data, ele está cometendo um ilícito. O Estado, quando falo Estado, sempre em sentido amplo, né? O fisco, a Fazenda Pública, aguardava o recebimento daquele dinheiro naquela data para poder utilizar para as políticas públicas. Então, se ele não pagou na data, ele praticou um ato ilícito. Então, além do tributo, ele vai pagar uma multa de mora. Entendeu? Ele vai continuar sendo cobrado do tributo. O pagamento daquele tributo continua sendo pagamento daquele tributo, não uma multa. Exatamente. Tá legal? Não muda a natureza jurídica. Ele vai ter que pagar uma coisa extra que vai ser a multa. Bom, além de ele não constituir sanção por ato ilícito, o tributo ele tem que estar previsto em lei. Certo? Por que o tributo tem que estar previsto em lei? É justamente, quer dizer, o motivo filosófico disso, né? É justamente porque a atividade de cobrança de tributo, ela é uma coisa que pode traduzir uma violência. É você chegar e falar, cara, eu vi que você tem dinheiro, eu vou pegar compulsoriamente parcela do seu patrimônio e vou trazer aqui para os cofres públicos. Então a gente diz que o poder de tributar, se ele não for limitado, ele é o poder de destruir. É um brocado clássico. The power of tax, the power of destroy. Né? O poder de tributar é o poder de destruir, se ele não for limitado. É isso que deu aquelas confusões todas, né? De Revolução Francesa. Lembra dos burgueses que não ficavam satisfeitos de pagar sozinhos os tributos? Magna Carta, Inconfidência Mineira, Festa do Chá, né? É o poder de tributar sem controle. Então, como é que se controla esse poder de tributar? Aquele que vai ser o sujeito passivo da tributação, o contribuinte, aquele que vai sofrer essa retirada compulsória de patrimônio, ele vai ter oportunidade de se manifestar e dizer o quanto do patrimônio ele permite que seja retirado dele. Como é que ele vai se manifestar? Através de quem fala por ele, através de quem parla por ele, através de seus parlamentares. Então,
o parlamentar, ele vai falar pelo contribuinte o quanto é o máximo que ele admite que seja cobrado. E ele vai falar de que forma? Através da lei. Então, a lei que vai dizer, olha, em relação ao imposto de renda, pode cobrar até 27,5%. Em relação ao IPTU, pode cobrar até tantos por cento. Em relação ao IPVA, pode ser até 4%. É isso que eu admito que você tome do meu patrimônio. Porque quando há o consentimento, não há violência. Entendeu? Você chega, através de seus representantes, está dizendo o quanto você... Por isso que é requisito essencial do tributo ser instituído em lei. É requisito essencial dentro do nosso Estado de Direito. Antigamente não, antes das revoluções burguesas, antes do Estado de Direito, o cara chegava lá na mão grande. Estou precisando, puf. A legitimidade vinha de outra coisa. A legitimidade podia vir de Deus, podia ser do próprio poder soberano, né? Ou às vezes nem se questionava a legitimidade, simplesmente pegava na força mesmo, né? Então, instituído em lei. E uma outra preocupação que o CTN tem, e aí o último requisito, é que ele, lembra quem estuda em direito administrativo, ato vinculado e ato discricionário? Lembra da diferença? O vinculado é aquele que você segue certinho, que a lei, estrito que a lei determina. E no discricionário existe o juízo de conveniência, oportunidade, né? O CTN, ele falou assim, ele ficou assim, acha que ato vinculado é pouco. Então ele diz assim, é tão séria a questão do tributo, que ele diz que o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ele quis botar esse plenamente, para enfatizar que, olha, não é só um vinculadozinho qualquer não, ele é plenamente vinculado. Se o fiscal tributário, se o agente da fazenda cobra um pouquinho a mais, ele pode estar cometendo um crime, que é o crime de excesso de exação. Se ele cobra um pouquinho a menos, pode estar cometendo um crime de prevaricação. Tem que andar plenamente vinculado. Então, o que é o tributo? Tributo é uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou em algo que expresse valor monetário, que não constitua sanção por ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É essa a definição do artigo 3º do CTN. Se a gente for ler, é exatamente isso que ele fala. Tá legal? E aí, dentro desses requisitos todos, é possível encaixar espécies tributárias diferentes. Os impostos preenchem todos os requisitos, as taxas preenchem todos. Contribuição de melhoria, tudo. Contribuição especial, tudo. Empréstimo compulsório, tudo. 5 espécies tributárias. E o que diferencia uma da outra? Vou pegar minha aguinha lá, pessoal, que estou falando sem falar. O que diferencia uma coisa da outra? O imposto é um tributo que tem 2 características básicas. A primeira é que a gente vai dizer, eu vou falar o que é e depois eu vou explicar. Ele tem fato gerador não vinculado a uma atuação estatal dirigida àquele contribuinte. Tem fato gerador não vinculado a uma atuação estatal dirigida àquele contribuinte. O que isso quer dizer? Que as coisas que ensejam a cobrança de impostos não estão relacionadas a algo que o Estado tenha que fazer em favor daquele contribuinte. Então, por exemplo, você paga o IPTU, que é o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, é ser proprietário de imóvel em perímetro urbano. Isso é o fato gerador do IPTU. É aquela situação que faz com que nasça a obrigação de pagar o tributo. Você é proprietário. Aí você pagou o IPTU. Esse dinheiro, você paga o IPTU sem a necessidade de que o município faça qualquer coisa a seu favor. Ele pode pegar esse recurso e utilizar para construir uma escola pública numa comunidade bem afastada da sua residência. Ele não precisa fazer nada por você.
Você simplesmente paga porque você revelou capacidade contributiva e você tem um dever fundamental de pagar tributo. O pagamento do imposto não está vinculado a alguma coisa que o Estado tenha que fazer a seu favor. Por exemplo, é muito comum escutar assim: eu pago IPVA e as ruas estão todas esburecadas, né? Mas está aí, você paga o IPVA porque você revelou capacidade contributiva, você exteriorizou a riqueza. Não é porque o Estado vai asfaltar a rua para você. Então, isso é uma primeira característica. O imposto tem fato gerador não vinculado a uma atuação estatal em favor daquele contribuinte. Tá? E a segunda característica é que a arrecadação do imposto, ou seja, tudo que o município, por exemplo, arrecada do IPTU, a arrecadação, em regra, ela é desafetada a uma finalidade específica. Então, a Constituição vai dizer que a receita dos impostos, elas não podem ser vinculadas, afetadas a um órgão da prefeitura, por exemplo, um órgão governamental, a um fundo específico, a uma atividade específica. A Constituição tem umas exceções, mas a regra geral é que a receita do imposto tem que ficar livre. Tem que ficar livre para que o chefe do Poder Executivo possa propor ao Legislativo, pela Lei Orçamentária Anual, a alocação daquele recurso para onde aquele ente estatal está precisando mais. Então, o dinheiro que é arrecadado de impostos, ele, como regra geral, ele tem que ficar livre. Por exemplo, teve uma questão agora, segunda fase da prova da PGM Rio, e a questão dizia que foi criado lá um tributo, um imposto, foi criado um imposto, e foi destinado 30%, a lei determinava que fosse destinado 30% daquele imposto para os municípios. Estava em crise, tal, inconstitucional. O que se esperava é que o candidato falava: não pode, porque imposto tem que ter a sua arrecadação desafetada, salvo as próprias exceções constitucionais. A Constituição prevê uns casos que pode afetar, mas a regra geral é que é desafetada. As exceções são as seguintes, a gente vai ver lá em financeiro, tá? Existe uma parte da Constituição que determina a chamada repartição de receitas tributárias. Então, por exemplo, 50% que o Estado arrecada de IPVA, ele tem que passar para os municípios onde houve emplacamento do veículo, o licenciamento. 25% que ele arrecada de ICMS, ele passa para os municípios também. Então, a Constituição prevê essa repartição de receitas, essa é a primeira. Segunda, a Constituição, ela prevê uma afetação para despesas com educação e também prevê para a saúde, um gasto mínimo para educação e saúde, ela prevê afetação para atividades da administração tributária, porque é a galinha dos ovos de ouro. Está falando 1% do IPTU para a Secretaria de Fazenda para melhorar a estrutura para arrecadar mais. Ela permite. A outra é quando aquele ente tem alguma dívida de empréstimo com outro ente, ele pode oferecer parte da arrecadação de impostos como garantia. E ele pode, 1% no IPTU vai ser para pagar minha dívida com a União. Também pode. E também tem o Fundo de Combate à Pobreza, que é um fundo que é alimentado por vários tipos de entradas públicas diferentes, mas se pode, por exemplo, acho que 2% do ICMS, assim, todo ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias. Quando for um item supérfluo, casaco de pele, perfume francês, ele pode ter uma alíquota de 2% a mais que vai para o Fundo de Combate à Pobreza, tá? O IPI também, aí vai para o Fundo de Combate à Pobreza da União. Então tem umas exceçõezinhas, mas a regra geral é que não pode afetar, tá? Bom, e as taxas?
O que caracterizam as taxas? As taxas, elas são diferentes dos impostos, né? Porque as taxas, elas têm fato gerador vinculado a uma atuação estatal em favor daquele contribuinte. E são dois fatos geradores vinculados. O primeiro é algum serviço público específico e divisível, que a gente chama, um serviço público uti-singulo. É um serviço público que você consegue identificar perfeitamente quem foi o destinatário e quanto a pessoa se beneficiou daquilo. Então, se esse serviço público ele é oferecido ou colocado à disposição, como é o caso da Dani ali com a taxa de água, está colocado à disposição, já pode ensejar a cobrança da taxa. A gente aqui no Niterói tem a taxa de coleta domiciliar de lixo, que é um serviço público que vai na sua casa, pega o lixo que está lá na frente e leva para o aterro sanitário. Então, você consegue identificar quem se beneficiou. É diferente da limpeza urbana, a limpeza das praças, a limpeza de bueiros. Esse você não consegue identificar, é uti-universe. Iluminação pública, você não consegue quantificar o quanto eu me beneficiei da iluminação, quem é que se beneficiou. Segurança pública, isso tudo é uti-universo, então não pode ser já pagamento de taxa. Tá? A taxa é só se for específico e divisível, uti-singulo. E além de serviços públicos, quando existe a prestação de um poder de polícia, prestação de poder de polícia administrativo. Lembra o que é poder de polícia? Aquelas coisas, né, de restringir, limitar direitos individuais em prol da coletividade. Então, tem vários exemplos. Lá no Rio, por exemplo, tem uma taxa de transporte que é cobrado de quem faz transporte público de passageiro. Então, taxistas, Uberes, pessoas que trabalham com Uber, tem que ir lá na Secretaria de Fazenda, mostrar que o carro está em boas condições, que não tem antecedentes criminais relacionados à violência contra pessoas, e aí tem que passar por uma fiscalização, entendeu? Por exemplo, se você quiser colocar um outdoor em qualquer lugar do município, você provavelmente vai ter que passar por um licenciamento, saber se aquele outdoor pode ir naquele local, se não vai atrapalhar a vista do Pão de Açúcar, sei lá, de algum lugar. Então, paga taxa de autorização de publicidade, entendeu? Por exemplo, banca de jornal. Você pode botar banca de jornal em qualquer lugar lá no Rio? Não pode. Tem uma legislação que diz várias regras de banca de jornal, entre elas, que não pode ficar a menos de 5 metros de uma esquina, para não atrapalhar as pessoas que vão atravessar a rua. Você mora onde aqui em Niterói? Sim. Sim. Aí tem a arena do Niterói, agora tem um campo do lado. Agora em frente ao campo. Beleza. Porque lá em Icaraí, você sabe onde tem o Outback? Ali na Miguel de Frias, com a Gavião Peixoto? Tem um Outback ali, né? Então, naquela esquina, entre Miguel de Frias e Gavião Peixoto, mas do outro lado da rua do Outback, tem uma banca de jornal. É praticamente impossível atravessar aquela rua, porque você não vê os carros que estão virando, né? Então, aqui em Niterói não tem essa regra. Oi? É uma lei que é de posturas lá. E então, tem uma série de... Aí você paga a taxa de uso de área pública, TUAP. São muitas taxas, né? Você quer, por exemplo, Dani e eu vamos montar um escritório de advocacia na Amaral Peixoto. E aí a gente vai pedir um alvará de funcionamento para ver se naquele imóvel, naquela rua, pode ter escritório de advocacia. E aí a gente vai ter que pagar uma taxa de licença para estabelecimento. Perceba que todos esses exemplos que eu dei são fatos geradores vinculados a uma atuação estatal voltada ao contribuinte que vai pagar o imposto, que é aquele que quer a banca, aquele que quer a publicidade, aquele que quer o alvará, entendeu? Então, a taxa é diferente dos impostos nesse sentido. Isso é o Estado exercendo o poder de polícia. O Estado exercendo o poder de polícia. São dois fatos geradores: exercício regular de poder de polícia, prestação de serviço público específico e divisível.
tá? Isso para taxa. E a contribuição de melhoria? Contribuição de melhoria é um tributo também vinculado a uma atuação estatal, mas relacionado a uma obra pública que gera a valorização do imóvel daquele contribuinte. É muito raro de ser cobrado, porque é difícil a Bessas cobrar contribuição de melhoria. Mas o exemplo que eu gosto de dar, assim, imagina que se construa a estação de metrô Presidente Pedreira Carioca. É show, né, cara? Eu falo isso, todo mundo abre um sorriso, né, cara? Que causa uma alegria, né? Dá um, assim... Felicidade. A felicidade dá, dá assim... Como é que é? Depois eu acredito, tá? Mas eu tô vendo uma série, cara, uma série da Netflix, que é a Ordem na Casa, que é uma japonesa chamada Marie Kondo. É uma japonesa que ensina a organizar a casa, né? E aí ela diz assim, como é que você seleciona uma roupa que fica, uma roupa que sai e tal, né? Aí ela sugere que você pegue a roupa e se concentre. Ela é shintoísta, a Marie Kondo, e eles têm uma relação com as coisas assim interessante. Aí você sente alegria, né? Você fica com a roupa. Tem roupas que você não vai sentir alegria, né? Então, mas essa alegria fala tipo uma epifania, você sente assim alguma coisa diferente, né? Aí é o caso, cara. Quando eu falo do metrô, todo mundo sente essa alegria, né? Então, você acha que os imóveis da Presidente Pedreira vão valorizar se tiver uma estação, uma obra dessa natureza? Provavelmente, né? Então, esse tributo, ele é cobrado a partir da valorização dos imóveis. Então, uma obra pública que, teu imóvel valia 500 mil, passou a ser 700 mil. Então, você pode cobrar, no máximo 200 mil, né? É um dos limites. O outro limite é o valor da obra. Então, a gente vai estudar isso legal em Financeiro e Tributário 2, mas só para você entender que existe esse tributo, que é a contribuição de melhoria, tá? Bom, um outro tributo é a contribuição especial, antigamente era chamado de parafiscal. E esse tributo, ele é cobrado em razão de, o fato gerador ele pode ser vinculado ou não vinculado, ninguém olha para o fato gerador. Olha para o fato de que a arrecadação é totalmente afetada a uma destinação específica. A contribuição especial se caracteriza basicamente pela afetação da arrecadação. Então, essas chamadas contribuições para o INSS, para o custeio da Seguridade Social, né? A contribuição sobre folha de salários, sobre o lucro líquido, são várias. Elas se caracterizam pelo fato de que toda a arrecadação vai para a Seguridade Social, que é Previdência, Assistência e Saúde. Contribuição para salário e educação se caracteriza pelo fato da arrecadação ir para a atividade educacional. Contribuição de iluminação pública se caracteriza pela destinação que tem que ser para a iluminação pública. Contribuição a contribuição que eu pago aqui da Previdência dos professores, servidores públicos federais, do FUNPRESP, aliás, FUNPRESP, vai para a minha Seguridade Social. O que é taxa e não é divisível e específico para ser, geralmente vai lá para a contribuição. Olha, o que caracteriza a contribuição especial é o fato dela ser a destinação da arrecadação ser afetada a uma destinação específica. O fato gerador, tanto faz, tá? Por exemplo, se for realmente uma questão que envolve segurança pública, não pode cobrar taxa, porque é serviço público útil universo. Aí ele pode ser remunerado ou por contribuição especial ou por impostos, tá? Agora, se você pega todo o dinheiro e utiliza especificamente para a segurança pública,
será uma contribuição especial. Se você arrecada aquilo e aquilo vai para o cofre, para quê? Do cofres públicos, sem assinatura. Se vai 90% para a segurança pública e 10% para qualquer outra coisa. Se essa for uma decisão do executivo ao encaminhar o projeto de lei orçamentária, mas que não está vinculada à lei que instituiu aquele tributo, não tem nenhum problema. O problema é fazer uma destinação prévia, entendeu? Você, poxa, arrecadou pra caramba, a gente está precisando muito para a segurança pública, eu quero naquele ano dar 100% ou 90% para a segurança e 10% para as outras coisas, de todos os impostos. Bom, mas aí é uma questão orçamentária, dentro da reserva do possível, né? Você optou por, nesse ano, investir na segurança. Nenhum problema, não vai deixar de ser imposto. Mas se a lei previamente diz que uma parte daquela receita será, na verdade, para ser contribuição especial, 100% daquela receita tem que estar destinada a alguma coisa. Por exemplo, tem uma contribuição que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, a famosa CID combustível. De vez em quando escuta falar dela na CID combustível, na TV. Ela serve para algumas coisas que a Constituição determina. Ela serve para subsídio no preço dos combustíveis. É o que o governo está fazendo atualmente. Ele está subsidiando, como está muito caro o combustível no mercado internacional, então o que é arrecadado de CID, ele está subsidiando o preço do combustível para ele ficar um pouco mais baixo. Ele deve manter isso pelo menos até o final do processo eleitoral, né? Pode ser utilizado para serviços para projetos de transporte, principalmente nessa parte de oleodutos, gasodutos, etc. Pode ser utilizado para projetos ambientais na área do petróleo, contenção de desastres ambientais. A Dani, especialista, sabe como normalmente esses desastres na área de petróleo têm um impacto tremendo, né? Aí a reforma tributária também colocou, ele pode ser utilizado para subsidiar o valor do transporte público de passageiros, coletivo. Sabe Maricá? O pessoal fala que tem eu não sei, tem ônibus de graça, né? Que não é de graça, né? Alguém paga para aquelas empresas, né? E o recurso agora pode ser da CID combustível também, entendeu? Então, mas só pode usar para essas 4 coisas. Se quiser usar para uma quinta coisa, não pode, entendeu? Então tem ali a destinação específica. O que é um empréstimo compulsório, que é a quinta espécie tributária? O empréstimo compulsório é assim, Renan, a União chega para você e fala: Renan, estou precisando de 10 mil reais. Aí você fala: legal. Aí, você me empresta 10 mil reais? Aí você fala: não. Eu falo: olha, mas isso aqui é tributo, é compulsório, é empréstimo. Eu só perguntei por educação. Você vai ter que me dar 10 mil reais. E daqui a 5 anos eu vou te devolver. Esse é um empréstimo compulsório. 5 anos? Não, 5, 10, 15, 20, eles que vão determinar pela lei, certo? Então é um tipo de tributo que ele preenche os 6 requisitos, porque a prestação é compulsório, né? Só que ele vai ser restituído depois, ele vai ser devolvido, entendeu? Então essa característica do empréstimo compulsório é que, primeiro, ele só pode ser cobrado em situações muito emergenciais. São 3 situações, na verdade: ou guerra externa, ou sua iminência, caso de guerra, ou calamidade pública, ou então investimentos públicos urgentes e de relevância nacional. Lembra que você não chegou a pegar isso, mas Dani também não. Você lembra do Fernando Henrique Cardoso? Não. Lembra? Como presidente, não. Historicamente, mas ele é muito pouco. Então, na época dele, teve uns apagões no Brasil. Mas eu não vi disso. Lembra dos apagões? Foi tipo 2002, assim. Foi? Eu não lembro. 2002 não era o Lula, não? Já? 2002 entrou o Lula. Entrou Lula?
Então, antes, na época do Fernando Henrique, teve uns apagões. E aí o que acontece? A gente teve uma crise energética muito grande, então foi necessária a construção de várias termoelétricas. Então ele poderia ter cobrado empréstimo compulsório para esse investimento público de caráter urgente e de relevância nacional. Por exemplo, na Covid, a gente teve uma pandemia, calamidade pública, decretada, né? Poderia ter cobrado empréstimo compulsório. Vamos supor, Milei está com raiva do Lula e do Alexandre de Moraes, resolve iniciar uma guerra. Pode ter empréstimo compulsório, certo? Então são essas três hipóteses. E aí a arrecadação é totalmente afetada para aquela destinação para o qual ele foi criado. E ele tem uma dupla afetação, porque ele vai para lá e depois o governo tem que devolver o dinheiro para o contribuinte. Tá? Dupla afetação que a gente chama. Porque ele é restituível, né? Agora, entre parênteses. Lembra que eu falei para vocês que tributo é receita pública derivada? E receita pública se caracteriza por ter ânimo de definitividade? Lembra que eu falei lá na obrigatória? O empréstimo compulsório é um ingresso, porque entra, mas daqui a 5 anos vai ser devolvido. Então tem gente que entende que não é um tributo, certo? Que ele seriam só 4 espécies tributárias, não 5, porque ele não é receita pública, ele é um ingresso. Mas isso é minoritário, o Supremo entende que é tributo sim, e está tratado dentro do sistema tributário nacional, beleza? Deixa eu ver que horas são. 12h12. Então eu acho o seguinte, essas são as 5 espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios, certo? Eu acho que não convém eu avançar mais do que eu avancei, porque aí a gente acho que vale a pena mandar no grupo do pessoal que está fazendo essa disciplina para escutar essa aula, porque ela traz ideias importantes aí para as próximas, né? E eu não vou poder ficar voltando, né? E aí a gente deixa para avançar mais na próxima. Beleza? Obrigado, Renan. Isso aí.